Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa quarta aula, e hoje nós vamos dar continuidade. Bem, em que pese tenhamos aqui uma sintaxe não muito comum para muitas pessoas, mas o fato que você precisa entender é que isso aqui nada mais faz do que dizer que nós vamos construir um objeto, que vai haver um objeto na realidade, com o nome de bloco, e esse objeto vai ter propriedades. Essas propriedades são estas aqui. E aí sempre, e embora esses nomes sejam estranhos, mas você tem que pensar que isso poderia ser qualquer outro objeto, podia ser uma árvore, aí você teria que passar aqui as propriedades que tem uma árvore. Poderia ser um carro, etc. Mas veja que isso aqui está no plano abstrato. Tanto que aqui eu tenho uma tautologia, o last hash é igual ao last hash. Mas na prática eu vou ter um valor para isso. O last hash não vai ser last hash. O nonce vai ser um número. Difficulty vai ser um número. Timestamp vai ser um número. Certo? Então hoje nós vamos criar o nosso primeiro objeto. Ou seja, o primeiro objeto real que vai ter estas propriedades, mas com valores reais. E qual que é o primeiro objeto numa blockchain? É o chamado bloco Gênesis. É o primeiro bloco onde tudo começa. E para criar esse bloco, o que nós falamos lá numa das primeiras aulas? Que para você manipular os dados e criar coisas com esses dados, geralmente você vai utilizar funções. E nós vamos criar aqui uma função que, quando ela é declarada no contexto de uma classe, ou seja, como estando relacionada com uma classe, é muito comum você chamar ela de método, tá? Mas a ideia básica é que você vai utilizar ela para pegar dados, transformar esses dados, ou até mesmo só para retornar um conjunto de dados que já vai ter sido fabricado em outro lugar, conforme nós vamos ver. Bem, então eu vou utilizar aqui para criar essa função a palavra static, que nós, por hora não se preocupe, nós vamos mais à frente falar sobre ela. Aqui eu vou dar um nome para a função. Aqui é onde eu vou colocar os argumentos, também chamados muitas vezes de parâmetros, tá? E aí eu também utilizo as chaves. E aqui dentro das chaves é que eu vou poder manipular informações, caso eu passe informações aqui como parâmetros. No nosso caso, eu vou construir esse bloco, nós vamos ver de forma separada, uma vez que ele é o primeiro bloco. Então aqui inicialmente eu só vou dizer que, uma vez chamada essa função, ela te retorna o primeiro bloco. Como este bloco pertence à classe block, então eu posso utilizar a palavra this para fazer referência de que esse objeto que vai ser declarado aqui, que nada mais é do que o Genesis block, que eu vou chamar de Genesis data, não é nada mais do que uma concretização desta classe aqui. Esse Genesis data ele poderia ser gerado de outra forma. Tá? Nesse caso aqui, como ele é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês o conceito de constante, e eu vou, que é algo muito semelhante com o que nós chamamos de variável, uma unidade fundamental de armazenamento de dados, só que essa unidade, uma vez que os dados estão armazenados ali, você não pode alterar. Isso faz muito sentido, porque o bloco Gênesis ele não pode ser alterado. Ele é o primeiro bloco, então faz muito sentido eu declarar ele como constante. E para isso eu tenho esta palavra aqui, ó, palavra reservada const. Outra palavra reservada, caso eu quisesse alterar os valores que estarão aqui, eu utilizaria var, por exemplo, certo? Então, mas por hora eu vou colocar aqui const. E qual que vai ser o nome então dessa constante? Vai ser Genesis data. E aqui nós vamos conhecer a nossa primeira estrutura de dados. Veja que a unidade fundamental de armazenamento de dados é a variável ou a constante. Mas eu tenho outras estruturas, por exemplo, o objeto, que no JavaScript a ideia é você ter uma chave e um valor. Bem o que você tem aqui, ó. Eu tenho hash, por exemplo, eu vou ter um valor. Last hash, um valor concreto, que é o caso do Gênesis. Então o que nós vamos ter aqui basicamente? Bem, timestamp,
Uma vez que ele, se ele é um objeto dessa classe, então ele tem que ter o timestamp, porque os objetos dessa classe têm essas propriedades. Então eu vou ter aqui, por exemplo, timestamp. O que é o timestamp? O timestamp ele é uma quantidade de segundos, né? Desde, se eu não estou enganado, 1º de janeiro de 1970, mas dá uma conferida aí. Mas a ideia é você ter um padrão para que você possa, quando você fala em tempo, em computação, geralmente você está utilizando o timestamp para que todos estejam falando a mesma língua. Nós vamos ter um software, né, um daqueles, lembra que nós instalamos o chamado NPM, né, o Node Package Manager. Nós vamos ter um pacote que nós não vamos precisar fazer algo muito complexo. Esse pacote, esse software vai te dar uma série de funções que elas vão te dar esse número, mas por hora, como ainda não instalei, eu vou simplesmente atribuir o valor 1, tá? Aí colocar uma vírgula, tá, para separar as propriedades no objeto em JavaScript. Então você já sabe que agora você precisa utiliza a vírgula para separar. Aí o last hash. Bem, o last hash é o hash do bloco anterior. O que é o hash? O hash nada mais é do que uma síntese das informações. Então, se você pegar, por exemplo, a palavra comida e você jogar ele numa função chamada de função hash, vai te dar uma sequência de caracteres que significam exatamente aquela informação comida, só que numa forma criptografada. Ou seja, quem olhar para aquilo não tem como nem imaginar que é comida. Mas se ele pegar a comida e jogar na mesma função, vai sair sempre a mesma sequência de caracteres, tá? Isso certamente você vai ter de forma mais aprofundada em outras aulas. Então, por hora, o last hash, veja, o last hash ele pressupõe a existência de um bloco anterior, porque nada mais é do que a síntese das informações presentes no bloco anterior. Mas eu não tenho o bloco anterior aqui, porque aqui eu estou falando do primeiro bloco. Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui alguns risquinhos, tá? E aí eu vou ter também o hash, e aí no caso o hash deste bloco. Mas para isso, o que vai acontecer? Eu vou precisar ter uma função, tá? E essa função, eu vou ter que passar as informações essas informações que nós estamos escrevendo aqui, né, referentes ao bloco Gênesis, tem que passar todas elas por uma função hash, e daí a função hash vai me trazer o hash deste bloco, que eu vou, por hora, colocar aqui ABC. E depois o bloco posterior vai ter que ter, além do seu próprio hash, daí o próximo bloco vai ter que ter o last hash, que é o hash deste bloco, tá? A palavra é complicada, mas basta você pensar que é uma síntese das informações existentes dentro do bloco, que é o que nós estamos construindo aqui. Aí eu vou ter a difficulty. Por hora não vamos ter como explicar a difficulty nesse momento, mas nós vamos ver mais à frente, por causa que é um conceito razoavelmente complexo. Eu vou definir depois essa difficulty de uma fórmula constante também, então por hora eu vou chamar ela aqui depois eu vou criar, então eu vou chamar de initial underscore difficulty. Então esses valores, em programação a gente fala, são valores default, né? Aqueles valores que já vêm com a blockchain. O nonce eu vou colocar o 0. Também nós vamos falar depois, mas apenas para que você tenha uma ideia, o difficulty e nonce estão relacionados à ideia do proof of work, tá? Mas está faltando, claro, os dados. Veja que os dados, eu falei que eles são um conjunto de transações. Então, na verdade, eu vou ter várias transações. Cada bloco ele tem várias transações. No caso do Bitcoin, o que são as transações? Transações de transferência de Bitcoin. Então, cada bloco ele vai ter não apenas uma transação de Bob para Alice, mas vai ter de Bob para Alice, de Tício para Mévio, etc. Então vai ser essas transações vão ficar dentro de uma estrutura que nós chamamos aqui de array. Tá? É uma estrutura que ela começa. O primeiro elemento ele é referenciado pelo número 0, depois o próximo pelo número 1, depois pelo número 2, depois pelo número 3
e assim por diante, tudo numa ordem, tá? Sequencial. Qual que é a diferença do array para o objeto? Veja que o objeto eu estou escolhendo aqui, ó, a chave. Então eu escolho a timestamp. Então se eu precisar depois buscar informação dentro do objeto, eu puxando a chave ele me retorna o valor. Então o last hash do Genesis dele, ele vai me retornar o valor. No caso aqui do array, também é uma estrutura muito parecida, porque eu tenho também, de certa forma, uma chave no objeto, mas essa chave ela é pré-determinada, ou seja, é 0, 1, 2. Então se eu quiser, por exemplo, a terceira informação, eu vou ter que especificar depois que eu quero a terceira, que no caso aqui, como eu começo a contar do 0, então seria a quarta. Então se eu quisesse a terceira, eu teria que utilizar o número 2. Tá? Então por enquanto está vazio, né? Porque eu não tenho ainda não tenho nada, nenhuma transação foi realizada na rede. Então estou apenas estruturando aqui o meu sistema. Então basicamente aqui eu tenho os dados que estão todos armazenados dentro desta constante, que depois, quando eu precisar desses dados, basta eu chamar essa função, que essa função vai me devolver esses dados que já vão vir pronto para ela. Já preenchi. Eu poderia preencher dentro da função, mas nesse caso eu quero fazer isso por meio de uma constante, tá? É uma escolha que eu estou fazendo aqui. Certo, pessoal? Hoje vimos aí nessa aula bastante coisa, tá? Mas eu tenho certeza que vocês captaram informação. O que eu quero que vocês entendam aqui? Primeiro declaramos o bloco, quais propriedades o nosso objeto vai ter. São essas. Aí agora nós criamos uma função para retornar um objeto com essas propriedades, mas com valores atribuídos às propriedades, e esses valores eles foram atribuídos aqui. Nós criamos um objeto que está aqui com chave, com as propriedades e com o valor para cada uma das propriedades. Armazenamos tudo isso dentro desta constante aqui, que nos será retornada por esta função. Legal, né? Então nós temos já a primeira peça aí da nossa blockchain, que é a estrutura do bloco, o que um bloco vai precisar ter, quais são as propriedades, e já temos o nosso primeiro bloco. Na próxima aula, continuamos.